Olá. Os debates e reflexões sobre matérias determinantes para o Pacto Federativo estão mais acirradas aqui no Senado Federal. Nós vamos conversar agora com o senador Waldir Raupp sobre essas questões e essas matérias. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. O Senado passa por um momento de realmente rever o nosso Pacto Federativo, né? O Senado é a casa da federação, né? Logo ele tem que estar sempre envolvido nessas questões da federação. E o Pacto Federativo é um tema já discutido há muito tempo, mas nunca se chega, né, num consenso, porque coisa difícil é o tal de consenso, né? Principalmente quando envolve recursos financeiros e de grande monta, né, que é o bolo tributário da União e também a arrecadação dos estados. Aí vem a questão dos royalties, vem a questão do FPE, que neste momento nós temos até prazo agora o Supremo, porque nós não fizemos no tempo certo, justamente pela dificuldade desse consenso em torno da divisão do bolo tributário, que faz parte do FPE, que é o PIS, o COFINS, Imposto de Renda, de forma que isso foi atrasando e o Supremo agora deu um prazo, né? E ao mesmo tempo se discute assunto como unificação do ICMS, né? A tal da reforma tributária fatiada, que também mexe com recursos dos estados, né? Você vê, além dos royalties, que já está nesse debate muito forte, né? Já aprovado, vetado, derrubado o veto e agora se judicializa. Tem essa questão do FPE, do ICMS, que está para se estabelecer uma alíquota de 4%. Alguns estados, como São Paulo, Rio, sempre São Paulo e Rio são os mais ricos, né? E outros até conseguem sobreviver. Santa Catarina, o Rio Grande do Sul, nem tanto, tem dificuldade de débito fiscal. Mas os estados do Norte e Nordeste têm muita dificuldade nessa questão do ICMS. Porque se colocar um ICMS do combustível, da energia, da telefonia, todos eles passam de 20%. Alguns chegam até a 35% de alíquota de ICMS. Como é que você vai reduzir para 4%? Se essas três coisas que eu acabei de falar, energia, combustíveis e telefonia, em alguns estados do norte, como no caso do meu estado, o estado de Rondônia, isso significa mais de 50% da arrecadação. Aí se você joga tudo isso para 4%, inviabiliza a administração. Então tem que se encontrar um equilíbrio, a União tem que compensar isso aí. Como a União é tida como uma prima rica, né, o bolo maior sempre fica com a União, né, a exemplo do FPE, no início da criação do FPE, 80% é distribuído para os estados, e apenas em torno de 20%, 30% ficava com a União. Hoje está praticamente invertendo isso, a maior parte já está ficando com a União e mais ou menos 50% vai para os estados. É por isso que nunca dá certo essa equação na divisão deste bolo, quando vai mexer nesse novo cálculo, né, os estados que estão perdendo não querem de jeito nenhum. No passado, por uma questão que o Nordeste era muito pobre, o Ceará e a Bahia ficavam com maior parcela. Hoje isso já deu uma desequilibrada, mas mesmo se for mexer nesse que hoje recebe mais, nesse caso um exemplo, né, do Ceará e da Bahia, eles não querem perder. E, na verdade, ninguém quer perder, nem mesmo os grandes querem perder. Mas há de se encontrar um caminho, eu acho que deve continuar por mais uns 3 anos da forma que está, com mais ou menos a mesma fórmula e os mesmos percentuais, até se encontrar um mecanismo para modificar, talvez com a reforma tributária mais profunda, né, modificar essa questão dos cálculos do FPE. Os governadores estiveram aqui no Senado Federal conversando com o presidente da Câmara e do Senado justamente sobre as questões que envolvem a distribuição de recursos arrecadados pela União, que determinam a qualidade de vida de todo cidadão, porque é só através desse recurso que você efetiva uma política pública, né, senador? É verdade. A nossa sorte, os governadores têm razão, porque quando você fala em investimentos em educação, em saúde, em infraestrutura, tudo bem que a União ajuda, mas são os estados e os municípios que fazem todo... Arcam, né? Que o cidadão mora no estado e no município, ele não mora na União. Quer dizer, a União é apenas a federação de estados, né? Mas o cidadão mora lá no município, lá na União. Então, para fazer frente a esses gastos com saúde, com educação, com infraestrutura, realmente precisa de mais recursos. A nossa sorte ainda só não está pior, porque o Brasil tem crescido, né? A nossa economia... realmente. A economia tem... O Brasil aí briga pela quinta, sexta economia do mundo, mas em algumas áreas deixa a desejar, né? Nós não temos infraestrutura, a nossa saúde ainda é precária,
temos problema de educação, precisamos melhorar a educação, precisamos melhorar muito a educação. Então, o que é que tem que ter? Reverter esses recursos, por exemplo, dos royalties, do petróleo, né, da nossa riqueza, para melhorar o nível da nossa educação e dar uma saúde de melhor qualidade para a população. E eu vejo quando os governadores se reúnem, assim como os prefeitos, também a Confederação Nacional dos Municípios, é justamente para reivindicar um pouco mais que a União possa ceder, possa dar um pouquinho mais de recursos para os estados e municípios. E nesse aspecto, os governadores chegaram quando a Casa, o Senado, estuda uma nova matemática, um novo cálculo de distribuição da FPE. Os governadores vieram por outra linha, propondo que se atualize essa arrecadação, a distribuição do que é arrecadado pela União para formar o fundo, para formar o FPE. O senhor acha que há alguma possibilidade nesse sentido? Eu acredito que se a economia continuar crescendo, né, num ritmo um pouco mais forte, aí será possível, porque as reservas hoje do país chegam a quase 400 bilhões de dólares, não de reais, chegando a quase um trilhão de reais, né, com 400 bilhões de dólares, então é quase um trilhão de reais. Se essas reservas continuarem aumentando, se a economia continuar crescendo, eu vejo que a União poderá ceder um pouco mais nesse bolo tributário para dividir com os estados. Exemplo do FPE, né? O FPE poderia, de repente, passar 70% para os estados e a União ficar apenas com 30%, já que a União arrecada uma montanha de dinheiro bem maior do que os estados. Eu vejo essa possibilidade, mas não de imediato, né? Ao longo de alguns anos aí, que a União possa ceder um pouco mais desse bolo tributário. E o senhor acha que ainda no mês de março a Casa vai estar pronta para votar a nova matemática do Fundo de Participação dos Estados? Vai votar porque não está prejudicando ninguém. Eu vi, agora essa semana mesmo, nós tivemos na CCJ, com a CCJ, a CDR, foram CAI, 3 comissões discutindo uma audiência pública, com o Walter Pinheiro, que é o relator, né, do FPE aqui no Congresso, discutindo essa matéria. Então, pelos cálculos que ele apresentou, até 2015, não altera quase nada. Alguém perde lá 0,1, que não significa quase nada. Então, não mexe quase... Então, aí sai o entendimento, aí sai o consenso. Só sai o consenso quando ninguém perde. Quando a proposta é mais conservadora. Mais conservadora. E só existe essa forma para poder aprovar, porque senão o Estado que se sentir prejudicado pode pedir verificação de quórum, pode pedir vista, pode protelar, e isso acaba não sendo aprovado. Então, a forma que o relator está encontrando é essa de não prejudicar ninguém. Ninguém vai ganhar, talvez alguns até poderiam ganhar um pouquinho, mas ninguém vai ganhar. Só que ninguém vai perder também. Então fica do jeito que está. Tá certo. E quanto à unificação de ICMS, o senhor acha que essa discussão aí ela se prolonga, né? Porque ao contrário da do FPE, ela gera conflito, né? Ela gera conflito. Tem outra questão também, além de diminuir muito a alíquota, o que seria bom. Eu acho que nós precisamos reduzir a carga tributária. Em alguns casos, a carga tributária chega a 40%, 50%, que ninguém suporta, né? O país deixa de crescer porque paga muito imposto. E o ICMS tributa consumo, né, senador? Que também é pesado, né? O ICMS? Ele tributa o consumo, tributa o consumo. Às vezes tem bitributação, é uma cadeia que você paga, às vezes, várias vezes, né, sobre o mesmo produto. Então, desta forma, o país fica aí patinando, sem crescer muito. Outra coisa também que os estados têm reclamado é o ICMS na origem, não no destino. O meu estado está construindo agora 7 mil megawatts de energia, sozinho do Madeira. O que o estado vai ganhar com isso? Nada. Só ganhou na fase da construção, a geração de emprego e tal, mas depois, na geração dessa energia, vai para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, vai para os grandes centros consumidores, e é lá que é tributado. É no destino e não na origem. Então, tem muitas coisas nessa área do ICMS que precisa ser resolvida, né? E há muitos estados que cobram que o ICMS, que na reforma tributária, o ICMS possa ser pago na origem e não no destino. Porque daí aquele que investiu, como no caso das hidrelétricas e outros investimentos, o ICMS possa ser gerado ali logo na geração, né? Na fonte, e não no destino. No destino. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A você que nos acompanha, obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Horma, e se você quiser falar conosco, dar sugestões, você pode ligar para 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acessar www.senado.leg.br/TV.